Olá, pessoal. Esse aqui é o no capítulo anterior. Para você que está chegando aqui agora, seja bem-vindo. Para você que já nos acompanha, a gente agradece e pede para que você compartilhe o nosso canal, para que mais pessoas nos conheçam, para que chegue uma galera que gosta de falar de novela como a gente gosta. Então, é isso. Compartilhe o nosso canal no YouTube, no capítulo anterior. A gente também tem um perfil no Instagram, @no capítulo anterior. Estamos agora um pouco mais ativos aqui no YouTube, porque o Instagram tá mudando sempre lá as diretrizes, aí tem que ter muito número lá, e a gente está crescendo aos poucos, então nossas lives mensais que eram feitas lá no Instagram, agora estão sendo feitas aqui no YouTube mensalmente. Então a gente tem sempre o vídeo do mês com o tema, geralmente é uma novela que a gente escolhe, a gente fala sobre ela, e tem a live uma vez por mês, geralmente toda a última segunda-feira do mês. Quando não é na última segunda, a gente avisa. Então, siga o perfil do No Capítulo Anterior, se inscreve no canal, porque aí vocês vão poder acompanhar tudo que a gente compartilha sobre novela. Também tem as nossas redes sociais pessoais. Eu sou @natnatv lá no Instagram. E lá também vocês encontram outros espaços digitais que eu habito, assim como Animais Fantásticos onde habito, peguei essa referência. Eu sou ativa no Twitter e também tenho um blog, mas aí vocês me seguem lá, @nat.natv, que vocês encontram tudo certinho lá. Amiga, deixe seu arroba. O meu é Maria Raquel SS underline, está no Instagram. Eu sempre falo, cheguem lá, sigam. Eu não posto muito de novela, mas eu sempre estou conversando com pessoas sobre novela, principalmente pelo Stories, né? Às vezes eu posto alguma coisa, o povo comenta, a gente conversa, troca figurinhas. É bem legal. Já conheci bastante gente que gosta de novela, assim, né? A gente tá com umas ideias bem diferentes. E assistam também os outros vídeos aqui do canal. A gente já tá há 1 ano e quase indo para 1 ano e meio, eu acho, já aqui no canal. E já tem bastante coisa, bastante novela que a gente falou, que a gente, né? Clássicos e não clássicos, que a gente também fala bastante de novelas de 2010 até aqui, que a gente sempre comenta nos nossos vídeos, que, na nossa visão, a Globo tem uma dificuldade de formar novos clássicos, então novelas que já poderiam ter ganhado reprises, que são tão boas quanto. Tem vídeo aqui no canal, então vocês podem assistir, depois conferir lá no Globoplay a novela, quem tem acesso ao Globoplay. Então, tem bastante conteúdo aqui para vocês aproveitarem. E a gente tem também no capítulo anterior Convida, que é só o áudio, né? Não é, mas tá aqui no canal também disponível. Que são pessoas do meio noveleiro ou não, mas a maioria falando sobre novela e algum tema específico. Então tem muita coisa legal. Tem o Lucas Martinéia, tem Ana Carolina falando de novela versus K-drama, né? Dramas asiáticos. Tem o Tião Mofista, né, o Tião Noveleiro, falando sobre o site. Tem o Fábio Marquezine falando sobre arquivismo de TV, YouTube. Enfim, tá uns papos muito, muito, muito legais. A gente teve várias aulas aqui com o povo, né? Umas conversas que foram, meu Deus, a gente ficou até, caramba. Enfim, é um podcast. Agora como, enfim, a gente já tem vídeo uma vez por mês, então é podcast só áudio. A gente em breve aí, quem sabe, vai atualizar os áudios lá no Spotify. Mas, gente, ouçam porque assim, é uma conversa mais incrível do que a outra. Eu sempre falo que a cada mês o projeto só melhora. Então, já teve conversas incríveis, já teve enfim, tá cada vez melhor. Este projeto é uma uva, tô fazendo essa gíria, nem sei se é velho não, mas enfim, tá maravilhoso. Você gosta de um podcast de novela, falando de novelas do passado, agora do presente, a gente comenta até bastante sobre Vale Tudo, que é a novela que ainda está no ar neste mês que nós estamos em setembro, dependendo de quando a gente for gravar em outubro, talvez já esteja na reta final. Mas a gente fala do que está no ar agora, no momento, fala de novelas do Globoplay, e fala, enfim, de muita coisa, então confiram que tá muito legal. Muita coisa legal, né? Esse mês, inclusive, quando for ao ar, esse vídeo já vai estar no ar a conversa desse mês, que vai ser com a Cíntia, do Comida Novela, né?
comida de novela que tá muito, muito, muito legal. Nossa, é só falando de comida de novela mesmo, gente. Pode ir assistir. Ah, elas vão falar de outra coisa, vão divulgar. Não, é só sobre comida de novela. E é interessante ver como dá para falar de novela sobre novas e diferentes perspectivas, porque falar de novela através da comida é uma coisa bem específica, então foi muito legal entender de onde surgiu essa ideia dela, como que ela faz essa pesquisa da comida dentro da novela, falamos de algumas novelas mais lembradas assim no quesito de comida, outras nem tanto, então tá bem legal. E esse mês é um setembro, acho que setembro a gente não falou ano passado sobre isso, mas setembro é o mês da independência. Então trouxemos uma novelinha que tem a ver com independência, né? A novela basicamente é sobre isso, acredito Isso eu, aí. que é Novo Mundo, né? Ah, Inclusive acredito que é um novo clássico aí de época grande. Eu acho que não tem nenhuma outra novela, eu até estava notando isso, que não tem nenhuma outra novela tão historicamente clássica quanto Novo Mundo. Que a gente teve com personagens históricos. A gente teve as minisséries da Globo, aquela época do Quinto dos Infernos, A Muralha, Casa das Sete Mulheres, né? Que tiveram personagens históricos do Brasil. Mas uma novela eu não consigo lembrar, não. Se teve. eu acho que o que teve um ano antes, porque o dono. Eita, eu pensando no Dono Mundo, a louca, Mundos, enfim. O Novo Mundo, que foi em 2017, um ano antes, teve aquela Liberdade, Liberdade, que era aquele projeto de novelas das 11. E aí foi em 2016, que eu acho que era era na perspectiva da Joaquina, e era alguma Ela coisa com era, Tiradentes, ela alguma era coisa filha do assim, né? Tiradentes. Ela era filha do Tiradentes. Então. E aí, eu acho que talvez antes dessa novela que a gente vai falar hoje, talvez esse seria o projeto pensando nessas questões históricas mais recente, entre aspas, porque no ano que vem já vai fazer 10 anos, né? Verdade, já vai fazer 10 anos mesmo. E eu acho que nem antes, nem depois, assim, novela mesmo, eu não lembro de ter tido. Acho que teve também aquela minissérie da Semana de Arte Moderna, né? Com, acho que foi a É Maria Adelaide um, Amaral. um só coração. E mais assim, uma novela mesmo não tô conseguindo. Então, inclusive, coloquem nos comentários se vocês lembrarem de novelas que teve personagens históricos aí centrais na trama, porque Novo Mundo, apesar de ter protagonistas que eram fictícios, os personagens que roubaram a cena foram os personagens históricos, né? Que foi Dom Pedro I, Leopoldina, Bonifácio, Domitila. Apesar de que coisas ali no enredo desses personagens também foram inventadas para a novela, que eu andei olhando isso, o que, que era verdade e o que, que não era, né? Mas eu acho que entre verdade e ficção, eu acho que essa novela é uma novela interessante, porque eu não acho que é uma novela que tem barriga, eu acho que sempre tem muita coisa acontecendo. Ela não é uma novela longa, porque assim ela tem 160 capítulos, é uma novela média. E eu achei muito interessante. Eu vi ela quando teve a reprise dela na pandemia. Que aí na pandemia ela teve 131 capítulos. Então, quando você olha de 160 capítulos no original para 131, só cortaram que uns 29 capítulos. Não cortaram, assim, na minha visão, não cortou tanta coisa, né? Foi quase que na íntegra, né? Ah, acredito que A sim. reprise Ficou dela. como quase como uma o que a gente tinha antes as versões internacionais, né? Sim, Ficou quase isso. Eu acho que se pegar dessa versão recortada para aumentar, eu acho que até eles conseguem fazer os 160 capítulos originais. Não que precisa, né? Mas é que eu tava vendo que na época em que ela foi reprisada ali na pandemia, enfim, teve todo aquele contexto de preciso parar, ela, quando ela foi exibida, seria tipo uma questão para o público relembrar os fatos, porque depois ia passar nos tempos do imperador. Nos tempos do Imperador, aquela que é a sim, continuação, né? sim. Só que aí depois a Globo começou a dar prioridade para a retomada das gravações de Amor de Mãe e Salve-se Quem Puder, naquela época que ela foi reprisada. Aí aconteceu que nos tempos do Imperador foi exibida um tempo depois, e aí ficou uma coisa meio
restante, meio deslocada, né? E essa continuação também teve questões aí. Eu confesso que eu não assistia a continuação todo dia, assisti muito pouca coisa. Eu acho que ela não foi tão. Ah, ela não foi tão legal quanto o Novo Mundo, né? É, Na minha eu visão, comecei a assim. assistir no Templo do Imperador, mas eu não gostei. Mas eu acho que o problema é que, assim, Novo Mundo teve um personagem principal fictício, que era o Joaquim, que era o Chai Suede, e a Ana, que era a Isabelle, que era fictícia, mas ao mesmo tempo baseado numa personagem histórica que existiu mesmo, que era a Mary Graham. Só que os personagens históricos, que foi o Dom Pedro, o Leopoldino, roubaram muito a cena. Pra mim, eles são os personagens principais de Novo Mundo. E aí você vê essa novela, tipo, como autor, as pessoas amaram os personagens históricos, né? Os personagens reais e tal, a versão ficcionalizada da vida deles, todo mundo amou e tudo mais, ninguém ligou muito pro personagem que eu criei. O que eu vou fazer na próxima novela? Vou arrumar isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o personagem histórico como personagem principal. Só que eles não contavam que Dom Pedro II é um cara que não tinha muito carisma, né? A história dele, assim, já não é uma história, assim, muito aventuresca, que chama atenção, né? Ele era um cara introspectivo, introvertido, depressivo, que ficava na dele. Não era que nem o pai dele, que era um mulherengo que tava pulando de janela para fugir de amante, de marido, né? Da Eu esposa. nunca tinha pensado nem por esse aspecto. Eu não sei, eu acho que na época também teve muito aquela coisa, nossa, o Selton Mello voltando para as novelas, aquela coisa. Mas, ai, gente, eu não sei, nada contra, mas eu não curti muito essa novela aí, não. Mas é Ah, justamente nos, por nos isso. tempos do Imperador, né? Eu acho que tinha bons atores lá, né? Mas, não sei. Acho que ele não tinha o mesmo carisma que a novela Mas é anterior. exatamente por isso que o personagem principal não era o personagem carismático. Tudo bem, eu acho que a vida do Dom Pedro II foi muito interessante, realmente. Ele era um cara inteligentíssimo, ele era um cara inovador, trouxe muita coisa para o Brasil, assim, né? Diferente e tal. Mas ele não era um personagem principal de uma novela. Ele não tem a carisma, a vida dele não tem um carisma para isso, a personalidade dele não tem esse carisma. Então eu acho que nos tempos do Imperador ele seria o oposto, ele se beneficiaria muito de um personagem principal que tivesse um carisma tão grande quanto o do Dom Pedro I teve em Novo Mundo. Ou mesmo o personagem do Charles Page, que também o Joaquim realmente era um personagem muito carismático, muito interessante. E eu acho que Novo Mundo tinha toda aquela história de capiçada, né? Tinha pirata, tinha os caras do nada estavam lutando no meio da sala com uma Sim, espada, sabe? sim, eu vi que eu pesquisei e na preparação eles tiveram aula de encenação de espada, de tiro, piano, violino, alemão, prosó. Eles fizeram, foi uma preparação, acredito que muito intensa, porque eles fizeram tem muita coisa, né? Aula de caligrafia, até anotei aqui, equitação, etiqueta, piano, ensaio de espada, de circo. Então, assim, nossa, deve ter sido assim algo bem, né? Porque como você falou, era tudo, digamos assim, era tudo coreografado, mas não aquele coreografado que você fala, ai, nossa, olha só, não era um coreografado fake, meio que você embarcava ali, tinha uma certa emoção, né? E essa coisa dos piratas, eu tava lendo que, tipo, tinha uma coisa assim, meio, sei lá, eu acho que eles meio que se inspiraram um pouco naquela vibe Piratas do Caribe. Nem sei se na época da novela os filmes dos Piratas do Caribe ainda estavam bombando, sabe? Eu Não dei sei, uma, eu mas. dei uma lida, eu acho que foi em teledramaturgia que eu dou uma lida rapidinho, que ele sempre tem uma aglutinação, assim, de tudo que aconteceu na época da novela. E o Alexandre Manson, né, que é o autor, acho que é esse o nome dele, não sei. Acho que é Alessandro Marson, não sei como é que fala o nome dele. Mas enfim. Ele falou que ele se inspirou muito
filmes mesmo, de pirata, de capa espada ali dos anos 50. E Piratas do Caribe, sim. Então, realmente, tava ali a referência. E tem muito. A parte dos piratas Sim. é minha preferida, assim. Nossa, eu gostava muito do Leopoldo Pacheco, que era o piratão lá, o Fred Sem Alma. Que, nossa, demais. Ele tava muito bem mesmo. Sim. Gosto muito da abertura. Acho que a abertura combina muito com a história, com a vibe da novela, que é essa coisa de Eu fantasia. acho que ela dá uma resumida também no que é um pouco dessa. Porque, assim, basicamente essa novela é uma mistura de realidade e ficção e um pouco de aventura romântica, tanto dos personagens que foram inventados, que é a Ana e o Joaquim, para o enredo da novela, até dos personagens que existiram de verdade, né, na história do nosso país. Então, eu acho que a abertura consegue. Acho que ela consegue sintetizar e resumir, ela contextualiza bem ali um pouco do que vai ter e vai ser a novela. Sim, exatamente, eu coloquei muito isso, que ela diz sobre a novela ali, sintetiza mesmo tudo que foi. E Ai, muito boa. outra, comparada às aberturas que a gente anda tendo aí nos últimos tempos, quando tem uma abertura boa, a gente tem que exaltar, porque é difícil já ter uma abertura boa, porque às vezes a abertura não é boa, mas a música é, às vezes nem a abertura nem a música é, então nesse sentido, eu tô falando de música, essa novela tem toda uma trilha instrumental. Não tem música lá, acho que só toca um fado português que é de uma cantora portuguesa, acho que se chama, acho que ela chama Carminho, alguma coisa assim. Só tem uma música e ainda é uma faixa bônus na trilha da novela, mas toda instrumental, que a gente sempre destaca a trilha aqui, né? Não tem música cantada, falada, sei lá como é que fala, né? Eu ia puxar esse assunto também, porque sempre vai na minha teoria. Minha teoria está sendo provada certa sempre. Todo vídeo reforçando a teoria. A E aquela, teoria, o tempo só me inocenta. a teoria de que toda novela que tem música original é uma boa novela e faz sucesso. E essa basicamente toda é música original, a abertura aí toda não tem cantada, como você falou. Eu gosto muito quando eles seguem essa. Como posso falar? Essa linha, A parte essa que ideia. essa ideia de que tocar músicas que é do período histórico, sabe? Não colocar música que não tem nada a ver. Por exemplo, Cravo e Rosa é uma novela que tem músicas que eram dos anos 2000, mas a novela se passa em 1920. É uma boa novela tal, mas isso eu não gosto muito. E aí, Novo Mundo, a gente tem músicas que são da época. A gente tem, tipo, Beethoven, Mozart, entendeu? Ah, E eu mas, gosto muito disso, quando não tem músicas que não mas são eu da época na acho. novela. Você citou Cravo e a Rosa, mas eu acho que esse fato, na minha visão, não compromete de forma gritante a novela, porque eu ainda acho que o Cravo e a Rosa, eu sinto que ainda era no tempo onde a questão da trilha sonora era um pouco mais pensada. Porque a gente sempre comenta, hoje parece que não há esse. Não é cuidado, mas não tem essa linha de raciocínio muito pensada da trilha casar com o personagem, ou com a personalidade dele, ou com o momento que ele está vivendo ali na história, algo nesse tipo. E eu acho que esse fato da trilha instrumental de Novo Mundo casa bem com esse período, como você citou aí, essa questão do período histórico. Porque hoje são várias músicas, às vezes músicas que a gente conhece, eu falo no meu caso, algumas eu conheço, outras não, e toca tudo muito rápido, né? Hoje em dia, mas eu acho que essa questão da trilha era muito mais pensada quando a Som Livre cuidava das trilhas lá da Globo e pensava também na parte de comercializar os discos, né? Hoje a gente não tem isso mais, né? Sim. E, se não me engano, Novo Mundo teve um CD, eu posso estar enganada, mas eu lembro de ter visto. Assim, eu Foi, não. é de trilha Só das instrumental. trilhas, né? Claro, né? Porque É. só tivemos trilhas instrumentais. Mas é interessante eles tentarem, já em 2017, tentarem comercializar, 16, 17, tentarem comercializar um CD apenas com trilhas instrumentais, né? É interessante isso. Vou até
tive vontade de ouvir a trilha da novela, É que era muito legal. boa, realmente. Eu acho que é legal porque ainda era pensado um pouco nessa questão de quem curte colecionar discos, sabe? Eu acho que hoje, talvez como a gente tá no digital, eles nem pensem mais isso, mas tem muita gente que gosta de colecionar, né? Então, sei lá, seria. Então, né? Os Eu acho que. colecionadores não pararam de colecionar. Então, eu acho que pensando nesse ponto de vista do colecionador, seria interessante, mas para eles ficar fazendo tiragem de disco que só para colecionador não é algo rentável, talvez, né? Eu vi que Garota do Momento teve, para a equipe que trabalhou na novela, eles fizeram um disco de vinil, muito bonito, por sinal, acho que era amarelo, não sei. E presentearam as pessoas que Então, mas trabalharam. porque foi uma novela Muito legal. que estourou, que todo mundo comentou. Eu vi alguns influenciadores que acho que chegou a ganhar um Eu acho disco que que acho que sim. tinha. Então, mas se a Globo for por essa ideia de só novelas que fazem sucesso do jeito que tá essa questão que a gente sempre discute sobre as novelas, vai ser um CD a cada quantos anos? Disco, Exatamente. sei lá. Então, puxado. Bom, falando já, a gente falou de Dom Pedro e tal, então seguindo essa linha, maior papel de Caio Castro em novelas, né? Acho que todo mundo concorda, não é Então, possível. menina, eu gosto dele e eu gosto do Edgar Tititi, que tem umas questões ali, umas paradas problemáticas, mas, gente, a novela é o quê? De 2000? Tititi é 2010, 2011, então também eu sempre vejo a novela como um produto feito daquela época. A cabeça de 2025 não é a mesma de 2010 e vice-versa. Eu gosto do Edgar de Tititi e o Dom Pedro, para mim é os dois papéis deles que eu acho assim mais, sabe? Se eu tivesse que citar. Assim, se falar, cita cinco, porque sempre tem 5 papéis de tal ator. Esses dois, pra mim, são os mais dele. Os outros três, bota qualquer coisa lá, né? Pra mim, acho que Dom Pedro, ele deu a vida ali atuando, fazendo sotaque português, Ele deu o nome. deu o nome dele ali. E, e deu certo como Dom Pedro. Eu sempre lembro daquela cena que foi a cena do dia da independência, eu acho que foi no ar, não sei se no dia 7 ou no dia 8, que foi. Que sempre foi, assim, todas as aulas de história que eu tive, sempre foi uma chacota, que era o Dom Pedro passando mal, com a barriga solta, tendo que subir a serra de Santos, parando no Rio Ipiranga, e daí ali que ele falou independência ou morte e tal. Ele tava com uma, nossa, diarreia horrível. E foi muito heróico, assim, quando eu vi a cena eu falei, nossa, eu não acredito que os atores, a direção, todo mundo transformou essa cena em um ato tão heróico, porque sempre foi uma coisa de chacota, né? Ele Essa tava e cena. parou pra, né, desculpa o palavrear, mas pra cagar no rio. E Essa eles, cena, nossa, eles fizeram um pouco, talvez o que, do jeito que foi ao ar, era um pouco do que os historiadores talvez acreditassem ou não, alguma coisa assim. Eu sei que essa cena foi elogiada na época, ficou bem diferente do que realmente aconteceu e ficou mais interessante, né? Que aí entra naquele bolsão das coisas que foram inventadas ou não para novela. E como às vezes as coisas que são inventadas na ficção, às vezes são mais legais do que o que acontece de verdade. que eu imagino o cara passando mal, mas foi muito interessante, porque eles colocaram ele passando mal, do mesmo jeito, e indo, né, pro rio, cavalgando na lama tal. Eu achei que ficou muito interessante. E eu acho que, tipo, como autor, né, você já tem toda essa ficção, o que é mais uma ficção ali, numa cena tão interessante, porque foi meio que o clímax da novela, porque desde o começo estava se preparando a trama, era o Dom Pedro, o Dom João e a Leopoldina se preparando para a independência, né? Tudo na trama girava em torno daquele clímax que era o grito de independência. Então foi um clímax mesmo ali, bem grande.
A gente tá falando aí de. Ai, deu o nome no papel. A Letícia Colin, como a minha mãe sempre cita Uhum. até hoje. A Leopoldina. Menina, olha, deu o nome. Mais do que deu o nome. Eu tô falando deu o nome, mas assim, nossa, ela tava muito bem nesse papel. A gente até já citou a Letícia Colina quando a gente fez foi no mês passado, no outro mês, Garota do Momento. E aí, esse é um dos grandes papéis dela. Eu sempre até esqueço que é ela, porque ela tá tão Leopoldina que pra mim é Leopoldina, não é Letícia Colina. Foi perfeito, né? Não tenho o que falar. Foi muito, muito interessante. E eu acho que foi a primeira vez, até no Teledramaturgia eles estavam falando, foi a primeira vez e tal. Mas realmente, eu acho que foi a primeira vez que a Leopoldina teve tanto destaque, assim, em uma obra fictícia e uma obra de audiovisual, porque antes era o caso com a Domitila, né, que era a Marquesa de Sade, que era, né, grandão, Quinto dos Infernos, teve vários outros filmes. A Domitila da Agatha Moreira, eu gosto. Eu acho que ela tava bem no papel, eu gostei. E na novela ela ficou numa coisa mais vilãzona, né? Que também não foi algo inventado para a novela, ela é de vilã, né? Exato. Eu acho que por ser a perspectiva da Leopoldina, é bem interessante. Eu li o livro do. Ai, é Resulte o nome dele. Que é uma biografia que ele fez a Leopoldina, não vou lembrar o nome, é Leopoldina, alguma coisa. E a Imperatriz, alguma coisa assim. Eu li um pouco depois da novela, ou na época da novela, e ali ele realmente pinta a Domitila como uma vilã na vida da Leopoldina. Claro, né? Era amante do marido e tal. E o quanto a Leopoldina, tipo, não se deixou humilhar, mas foi humilhada pela Domitila, porque o Dom Pedro leva a Domitila, que era amante dele, para a corte, para ser dama de companhia dela. Que eu acho que isso não tá na novela. Mas coloca a filha bastarda dele como para conviver com os filhos da Leopoldina e tal. Então, meio que pela novela ser pelas perspectivas da Leopoldina, eu acho que faz sentido a Domitila ser vilã. Mas mesmo como vilã, eu acho que ela ficou um pouco apagada ali, né? Tinham outras questões maiores envolvendo. Você falou aí que tem uma cena dela. Eu não sei se era lá no palácio, eu não sei. Eu sei que tem uma cena delas que a Domitila fala para Leopoldina: Nossa, nós temos o mesmo joalheiro, princesa. Nós não temos o mesmo joalheiro, nós temos o mesmo homem, né? E pega e sai, né? Eu lembro bastante dessa cena, né? Porque ela tem um momento que já tá meio ali que público que eles têm um caso e ela fica o tempo inteiro provocando a Leopoldina, né? A Domitila, né? Então, eu acredito que pelas cartas, porque nessa biografia, que é um livro, tem as cartas que a Leopoldina escrevia para várias pessoas, para o Bonifácio, e ali ela fala, às vezes, da Domitila, e eu acredito que realmente era assim, ela se sentia bem humilhada pela Domitila, porque era público e ninguém fazia questão de esconder nada, e meio que o Dom Pedro tratava a Domitila como mulher dele mesmo, e uma humilhação total. E eu acho isso muito interessante, que no final da novela, meio que. Eu acho que eles se reconciliam, né? No fictício. Ele e a Leopoldina se reconciliam. Eu acho que a Domitila até sai, se não me engano, ela vai embora da corte. Eu não lembro muito bem, mas eu acho que é isso. Eu não lembro direito como que foi o final do Domitila, mas que eles têm aquele final todo feliz lá. E todo mundo feliz. Isso de fato acontece quando eu estava pesquisando para gente, antes da gente gravar, felizes, somos felizes, isso foi inventado para a novela, né? Sim, sim, porque, se não me engano, termina a novela com o nascimento do Dom Pedro II, né? E a Domitila parece que conheceu ele em 1822 e depois ficou muitos anos com ele. Eu acho que a Leopoldina morre e eles ainda estão juntos. Ele e a Domitila ainda estão juntos. Só depois que ele casa a segunda vez que ela
que a segunda mulher dele, que é uma italiana lá, uma princesa italiana, ela que expulsa a Domitila da corte lá, da Kim. Então, quer dizer que ela morreu, mas não viu ainda, continuou sendo a segunda, né? Na vida do Dom Pedro, do marido dela. Gosto muito do começo da novela, que tem Léo Jaime como Dom João. Menina, esse negócio aí dele de Dom João, eu tava pesquisando e na época de produção, de começar a organizar elenco para novela, queriam que fosse o Marco Nanini e a Marieta Severo para eles meio que reviver o papel que eles viveram lá no Carlos Joaquina, né? E acho que eles não toparam na época porque eles tinham outros compromissos, e aí ficou o Léo Jaime e como é que eu vou achar Débora Olivieri, acho que assim, né? A atriz que fez a Carlota Joaquina, né? E o Dom João do Léo Jaime era bem, assim, uma coisa bem engraçada, né? Assim. Ai, não sei nem como definir, era meio, né? Eu sempre cito uma cena dessa novela, desse começo, que é o Dom Miguel, né, que é o irmão do Dom Pedro, quando a Leopoldina vem, e aí eles vão jantar e tal, acho que é um dos primeiros jantares que ela tem lá com todo mundo, e almoçar ou jantar, não sei. E aí o Dom Miguel fala, aqui é só frango, você gosta de frango? Fala pra Leopoldina. Ela, ok. É porque meu pai só gosta de frango e aqui a gente só come frango. E aí, quando tá nas vacas magras aqui em casa, que a gente só comia frango, eu falava, nossa, tá igual a corte brasileira. A gente só come frango. Ai, gente. Eu sempre lembro dessa. Todo dia é frango, ele falava, todo dia é frango, é só frango que a gente come aqui. E tinha um motivo, né? Isso que era muito interessante, porque o Dom João, ele fugiu de Napoleão para vir para cá, pro Brasil. Dizem que foi o único monarca que conseguiu fugir de Napoleão. E ele era inteligentíssimo e tal, só que essas campanhas de difamação que teve durante a história transformaram ele num bufão. E ele só comia frango, porque era um animal que dava para fazer inteiro. Então você não tinha como envenenar. Ele tinha muito medo de ser envenenado. Então ele só comia frango porque era um animal que ele conseguia ver sendo preparado e ele tinha certeza que ele não estava comendo nenhum veneno. Nossa, eu não sabia disso e é interessante. Nossa, agora eu vou ficar sempre lembrando desse negócio do frango. Estamos almoçando com a família real. É. E a Léo Jeremy tava demais, assim, eu acho muito interessante que dá pra gente ver bem ali como que foi o começo da Leopoldina na corte, ali, o quanto que ela e o Dom João tinham várias coisas em comum e tal, essa coisa da intelectualidade, da leitura, porque é interessante a gente ver o quanto o Dom Pedro era meio chucro, né? Ele gostava mais do ar livre, de cavalo. Isso na novela aparece muito, é muito interessante de ver esse contraste entre todos os personagens, essas personalidades históricas que eles tinham de verdade sendo imprimidas na tela, é muito legal de ver. E deu muito certo. Gosto muito dessa novela por causa disso. Eu acho que os autores nunca conseguiram emular de novo isso em nenhuma outra novela. E acho que nem vão conseguir, porque foi muito na época, os atores, o diretor, e deu certo, né? A história que eles resolveram contar ali também. E tem muitos personagens, eu gosto muito da parte fictícia também da novela. É interessante você dizer isso, porque vai de encontro com o sentimento que às vezes a gente fala dessas novelas que estão na atualidade, e a gente fica olhando assim, você vê uma novela de contexto histórico, que é um gênero que nem sempre interessa todo mundo, mas eu acho que mesmo com essa questão, foi uma novela que assim, não vou dizer que todo mundo, mas eu acredito que muita gente assistiu, gostou e gostava muito dos personagens. E hoje em dia tá tão difícil de ter uma novela assim, com ou sem contexto histórico, né? Então é interessante. Eu tô aqui, você falando, eu tô pensando nisso, sabe?
E eram vários personagens, eram muitos. Eu tava relembrando aqui, eram muitos núcleos. E a maioria dos núcleos tinham personagens muito carismáticos, né? Sim. Muito carismáticos. Eu acho que o principal que todo mundo lembra é a taberna lá do Licurgo e da Germana. E, inclusive, nossa, a Pasmanter completamente transformada na novela. E era um papel que ia ser da Márcia Cabrita, mas não, ela acabou não fazendo por questões lá que ela estava fazendo tratamento de câncer, depois ela teve algumas complicações, mas ela teve uma personagem que acabou entrando na novela por volta do capítulo 60, só não vou lembrar o nome da personagem. E aí ela ficou, fez a novela até o final, e aí acho que 2 meses depois que a novela acabou, a atriz acabou falecendo, né? Mas realmente a Viviane Pasmanter tava assim muito boa e a personagem dela também tava depois nos tempos do Imperador. Tava. Tinha ainda aquela taberna deles lá, né? Tinha a Taberna dos Porcos, que virou a Taberna dos Porcos. E tinha, eu achava muito engraçado. Eu sei que muita gente não gostava dessa parte, mas que o Licurgo, que era o marido da Germana, que ele ficava inventando vários pratos contemporâneos. Então ele inventa a pipoca. Aí depois, tipo, já existia pipoca, era óbvio que já existia, mas ele vai e inventa. Aí ele vende pipoca. Aí ele vai e inventa feijoada, ele vai e inventa, tipo, tapioca. Ele fica inventando E o tanto. mais, Eu o mais rachava doido, de rir. enfim, o interessante é que eram 2 personagens interessantes e divertidos, e depois que a personagem da Ingrid Guimarães chega, que era Elvira Mata, eu sempre lembro, grande Grande atriz, atriz de teatro. era o bordão dela, eu nunca esqueço. Depois que ela chega e ela meio que fica ali com eles, eu acho que também agrega bastante. Foi uma personagem dela bem interessante, que tem um bordão que a gente nunca, quer dizer, nunca é muito forte, mas que até hoje eu lembro. Toda vez que eu penso Eu nessa nunca novela, eu esqueço. lembro da personagem e eu lembro do bordão dela. Elvira Matamoros, grande atriz de teatro. Era ótimo. Era muito bom. Nossa. Uma coisa que eu acho que também me decepcionou um pouco no Centro de Imperador, porque eu gostava muito desse núcleo, que era Elvira e o Quinzinho, que eu achava uma criança encantadora, e eu adorava que ela, meio que no começo ali, ela pegou a criança para chantagear, vamos dizer, o Joaquim para ficar com ela, né? Falar, a gente tem um filho junto e tal, mas ela era mãe do menino. Ela realmente se preocupava com o menino e virava mãe dele, e, enfim, era uma mãe mesmo. Não que às vezes a gente vê em novelas essas coisas de pegar uma criança, adotar e daí chantagear e a pessoa, a mãe, né, não é mãe, acaba largando a criança, mas ela não, ela realmente era uma mãe para a criança e depois o Joaquim também virou bem um pai e tal, porque ela É, ficou presa um tempo, se não me engano. sim. Ela queria ficar com o Joaquim. E depois também, essa coisa dela chantagear ele, dizendo que ele é o pai da criança porque ela queria ficar com ele, também foi muito favorável, pensando que o Thomas queria ficar com a Ana, né? Que o Thomas Johnson foi o papel do Gabriel Braga Nunes, né? Que é um vilão, ele também. Tem mais um Também não. vilão. É um vilão, porque sempre pensam na Domitila ali como uma vilã, mas aquele homem era horrível, terrível, quando ele tranca ela em casa, ainda bota aquela governanta babá, sei lá o que ela depois era lá do bando dos piratas. Ai, aquela parte dela ficando trancada em casa, ai, me dava um nervoso tremendo. Ai. Gabriel Braga Nunes em mais um vilão de novela. A gente Meu sempre Deus. discute essa questão do Gabriel Braga Nunes aqui em casa, porque a gente sempre lembra aqui, minha mãe e minha irmã, e realmente, se você for parar para pensar, para mim gera até uma certa dificuldade de pensar papéis de mocinho que ele fez. Ele sempre faz um vilão, né? Ele fez um mocinho nessas mulheres, né, da Record, que era Sim, ele também, fez. assim, um mocinho mais, né, era contra aquele negócio de amor e ódio. E não me lembro de nenhum outro. Eu acho que na Globo, o único mocinho que ele deve ter feito foi naquela novela da Elizabeth Jean, acho que Amor, Eterno Amor, que era uma coisa que ele cuidava ou criava búfalos, uma coisa nessa linha, alguma coisa assim, era uma novela das 6.
Porque na Record, ele fez bastante novela na Record, não sei se muito como mocinho, como vilão, não sei. E a primeira novela dele na Globo, no pós-Record, foi Insensato Coração, que ele era vilão, né. Antes de Insensato Coração, ele tinha feito Poder Paralelo, né. Então, na Globo, a sensação que dá é que ele não tem muitos mocinhos, são mais vilões, né. Eu lembro dele como o lobisomem de Saramandaia. E só também. Ele fazia par com a Débora Bloch. Realmente era bem bom um casalzinho ali. Mas só também, assim, que não era um vilão propriamente dito, né? Que ele era um cara de boa, todo nervoso, ele era um professor, eu acho que é o professor Astromário, acho que é o nome dele. Isso, acho que é isso. Era um professor todo nervosão e tal, e aí se transformava num lobisomem. Mas não é bem um vilão, era, né, um personagem sobrenatural. Mas na Globo realmente mais um vilão pra conta dele. A gente sempre fala também aqui no canal de personagens que sempre estão, atores que sempre estão em um tipo, né? Que nem Caxiocler, o Dan Stubach, e aí eu também tenho o Gabriel que sempre tá nos vilõezinhos. Que fez, inclusive tem uma história bem parecida, que é de. Acho que é esse Salto Coração, que é com a Glória Pires que ele faz. Não. É, que ele Que é a mesma coisa, era Léo, o personagem dele, e depois ele meio que faz a Norma ir pra cadeia, e ela sai da cadeia e Exato. meio que se vinga dele, alguma coisa assim. E aí acho que eles ficam juntos, uma coisa assim, depois ela morre, enfim, uma coisa arada louca E lá. em Família, que pra mim aquele personagem é o maior vilão da novela toda, não nem tenho o que falar. Ai, isso daí sempre a minha irmã faz, às vezes a minha irmã fala assim: qual que é aquela novela que é a novela do Laerte? Eu falo, Em Família. Pra mim ele é o Ah, não sei o vilão que. da novela. Então. Pra mim não tem essa de mocinho não, que pelo amor de Deus, que homem doentio. Aí temos é, gosto muito, é que não sei se você é tão ligado em história, mas Leopoldina e Bonifácio é sempre, tipo, um casal que não foi um casal, né? Que ele era muito mais velho que ela, era casado. Inclusive, a Márcia Cabrita fez a mulher dele na novela. Ela fez uma participação Sim, como mulher é. dele. Que foi na novela o Felipe. Ai, fugiu sobre o nome dele. Camargo. Camargo. Foi o Bonifácio. E aí, fanficou, né? Fanficou-se, criou-se uma fanfic Leopoldina e Bonifácio que já se beijaram na novela. Amamos ver. Eu com as minhas amigas. Ai, hoje a gente lá. Ai, hoje o Bonifácio, na época. Bonifácio e Leopoldina vão se beijar. A gente vai ter que ver ao vivo. A gente viu todo mundo ao vivo comentando ao vivo no Twitter. Ai, gente. Porque a gente amava essa fanfic. Não aconteceu na vida real. É uma daquelas coisas. Claro, não aconteceu na vida real, imagina. Mas foi bom, porque apareceu na novela e a gente ficou feliz por causa do casalzinho 20 que se beijaram na novela, que nunca aconteceu na vida real. 200 anos depois. E é interessante esses fatos, assim, de. Gosto demais dessas fanfics históricas hoje em dia, que não tem nada a ver com o que aconteceu na vida real, mas que dá uma emoção, né? É muito É o que eu, legal. é o que eu tava falando. Às vezes o que acontece na ficção é mais interessante do que realmente aconteceu. E aí a gente assiste, acha legal, e é isso. A vida segue. Eu acho que tem duas coisas nessa novela que foram, assim, não foram muito bem abordadas, que é a luta negra e a indígena, que foi A deixou a questão, desejar, né? a questão dos indígenas foi algo que foi criticado na época porque colocaram atores brancos E para todos fazer os indígenas, e já tinha atores com o autores perfil, indígenas, né? né?
Não sei se fala. Tá certo dizer que é ascendência indígena? É assim que Eu fala ou acho não? que eles são pessoas indígenas mesmo, porque eles Eu são não sei direito. indígenas, né? Eles não. Então, e aí ficou o Rodrigo Simas e a Julia Buscati fazendo aquela questão dos indígenas. E só que essa questão dos indígenas em Novo Mundo, a questão dos negros, eu acho que não foi bem abordada nas duas novelas. E na segunda novela deu muito mais problema do que na primeira, porque assim, quando foi feita a primeira novela, igual eu falo, eu citei aqui o personagem do Caio Castro Tititi, que se você for ver com os olhos de hoje, ele tem umas questões machistas problemáticas e tal, mas as pessoas não tinham em 2010, 2011 a cabeça que nós temos hoje em 2025. E aí essas questões do negro e do indígena, eu acho que em 2017 já se falava, mas não tinha a força que se tem hoje, né? Mas eu estava fazendo a pesquisa e eu vi que foi criticada essa questão dos indígenas, que podiam ter escalado atores indígenas e colocaram atores brancos, e também foi reclamada a questão que alguns atores faziam um certo bronzeamento. O personagem do Chai Suede fazia um certo bronzeamento, para ficar lá. Então, assim, enfim, né? A parte das críticas. Do Chai Suede eu até que eu entendo, porque ele era um português lá, né? Que daí acaba indo pra coisa pra tribo, acho que não fala tribo, nação indígena, acho agora. Não sei, gente. Se a gente estiver falando alguma coisa errada, por favor, nos corrijam. E aí ele vai e vive entre os indígenas e tal. Mas os outros personagens que eram para ser indígenas pegou muito mal, né? Porque todos eles eram pessoas brancas, nem, não tinha nem o secundário do secundário eram indígenas, atores indígenas, né? Então, A parte do núcleo dessa questão da luta dos negros, eu lembro que acho que era um pouco destinada ao núcleo ali da Sharon Menezes, não era? Que depois isso. ela se casa com um alemão, que era o personagem do Jonas Bloch, e aí a irmã dele depois vem, porque quer ficar com a herança, não gosta do casamento, se uniu com o mordomo dele que também não gostava. Enfim, era mais nessa parte, né? Ou tinha algum outro núcleo que tinha a luta dos negros? Era esse, e era meio que esses núcleos eram interligados, porque era ela, a Sharon Menezes, acho que é Diara, Isso. que tem, eu vou falar depois do núcleo dela, também tem umas coisas que eu não gostei. É, e ela foi criada pela. Ai, ai, não vou. Das frenéticas, ela cantava nas frenéticas. A do Moraes. Do Moraes, isso. É, ela era escrava de um cara lá, que tinha uma filha. Ele queria casar a filha. Por tudo que. Aquele cara. Que a filha dele gostava do moço Do do jornal, não era? jornalista, exatamente, que também tinha essa questão de negros libertos já, né, e tal. E ela também tinha um filho, e depois se descobre que ele era irmão dessa menina. Hum. Não sei se você lembra desse núcleo direito. Mas era um núcleo, Esse não daí que era. você tá citando eu não lembro muito, não. Mas essa parte que a menina gostava do cara do jornal, eu lembro. Agora esse aqui, não tô lembrando muito. E tiveram cenas bem horrorosas, né? Eu achei, né? Não sei se a maioria das pessoas acharam, mas eu achava. Que eram, assim, cenas que chegavam a beirar, sei lá, racistas mesmo, que era mercado de escravos e tal. E aí o cara falando que ele era um mercador de escravos, né? Esse pai dessa menina. E aí tinha cenas dele falando, tal, comprando mercadorias. Então eu acho que faltou uma sensibilidade em escrever esses núcleos que não podem ser apagados, claro. Fica estranho se você apagar, mas que devem ser contados de outra forma. E eu acho que isso foi levado para No Tempo do Imperador e aconteceu a mesma coisa, né? Ficou complicado ali, né? Eu lembro que Sim, e tinha. eu sinto que nos tempos do imperador, a questão da luta dos negros era muito maior.
né? É que eu não lembro em qual Era período que. praticamente era praticamente a trama central da assim, meio que é o equivalente ao Joaquim, era um personagem, eu não lembro quem era o ator direito, mas eu lembro que era um personagem equivalente ao Joaquim, Foi o que ator que fez aquela série 3%. Era ele e, isso. e uma das meninas que fez Malhação, que ela queria ser doutora, uma coisa assim, eu lembro, algo assim. Mas e nos tempos do Imperador é, era muito mais recorrente esse assunto. E é o que você falou, eles não souberam escrever de uma maneira adequada e aí causou problemas, estranhamentos e causaram problemas onde os atores também foram reclamar muito mais. Não sei se em 2017 alguém reclamava ou não sobre esses assuntos na época, né? Eu não lembro na época, eu lembro da questão indígena sim, foi que as pessoas reclamaram, agora dos negros eu não lembro. Mas era mais central, né? Nos negros eu acho que ficou muito ali secundário, do secundário, do secundário, mas era uma questão central que não tinha muito, estava muito evidente e meio que parece uma, como posso falar, uma, não sei se você está acompanhando essa história do Rafael Montes, acho que não sei se eu te mandei, que as pessoas estão falando Ah, que ele gosta de ver as mulheres sofrendo, vamos dizer, assim. Parecia que era isso, sim, sabe? Você eu parecia vi. que os negros, os personagens negros de ambas as novelas, os autores gostavam de colocar eles naqueles lugares de humilhação, entendeu? Parecia que era isso, que não eram personagens, não eram todos os personagens tinham diversas funções e diversas vidas diferentes. Não, os personagens negros sempre estavam nesse lugar de humilhação. Todos os personagens negros nesse lugar de humilhação. Então eu acho que isso que pega, sabe? E quando você tem uma novela de diversa, assim, com muitos personagens negros, como nos tempos do Imperador, você espera que pelo menos um ou outro seja um personagem com uma vida um pouco mais tranquila, né? E E eu acho aí. que essa é uma questão que os autores, alguns, não vou dizer que todos, mas alguns autores até hoje não conseguem escrever sem que personagens negros. Parece que o personagem negro tem que passar por tanta coisa para só. É o que a gente agora, atualmente, enquanto a gente está gravando o vídeo for ao ar, é o que foi discutido em Vale Tudo, né? Quando a Thais Araújo falou que ela não ficou contente, ela ficou triste e frustrada com os rumos que a personagem dela acabou tomando dentro da novela. E ela acabou indo manifestar o seu descontentamento, que foi muito corajoso da parte dela e fez certíssimo. E eu fiquei pensando, e falei aqui em casa, que parece que depois que ela falou, aí outros atores tiveram coragem de falar: ai, o meu personagem também não tá legal. Porque eu sinto que talvez se ela não falasse, não sei se todo mundo falaria, sabe? E ia continuar, olha, 2017 foi há 8 anos atrás. A gente já tinha essa coisa, tudo bem. Aí a gente fala, eram outros tempos. Não tão atrás assim, né? Mas eram outros tempos. Tal. E aí essa coisa continuar se arrastando por tanto tempo, quase uma década, esse lugar da histórias que sempre vão humilhar as pessoas negras. Vamos evoluir um pouquinho, gente. Vamos contar outras histórias, né? Vamos tirar os personagens negros desse lugar de humilhação o tempo todo. Não tem essa necessidade de você ter tirar a emoção do seu público através de um personagem ser humilhado. Não tem tanta necessidade assim. Isso, negros, mulheres ou pessoas LGBT também. É isso que a gente tem visto nas novelas e vai desgastando o público, eu acho. O público já não tá mais. A gente quer ver novelas, histórias boas nas novelas. A gente não quer ficar vendo personagens ser humilhado o tempo todo. Isso daí me fez lembrar de um texto que eu li, eu até compartilhei no Twitter, depois eu posso até te mandar o link, de uma pessoa que escreveu sobre essa questão dos personagens negros como
eram retratados em outras novelas, e aí ele pegou essas novelas mais recentes. Pegou Mania de Você, pegou Volta por Cima, pegou Garota do Momento, e também estava falando sobre Vale Tudo. E aí ele citou Volta por Cima, que foi a novela que conseguiu falar do público negro, das questões dos negros, sem fazer os negros sofrerem, sabe, coisas horríveis. Tinha o João, tinha atitudes, né? Eu sempre falava aqui em casa que ele era um protagonista que ele tinha atitudes até que nós deveríamos ter mais na vida, de ir lá lutar por coisas que realmente são importantes. E a Madá, eu até escrevi sobre isso no blog. O pessoal achava a Madá chata, mas a Madá não aceitava as coisas de cabeça baixa. Ela ia lá e tirava satisfação, ela ia lá e corria atrás do que era dela, ela lutava pelo que é dela. Ela não ficava aceitando passivamente tudo que acontecia com ela, e ela também não estava dando risada toda hora. É assim, ai, nossa, como a vida é bela. Então, eu acho que ela foi uma protagonista que ela corria atrás do dela, ela defendia o dela e não aceitava tudo que as pessoas queriam impor para ela. Sim, eu acho que a Cláudia Souto, ela é uma das poucas autoras que entende personagens negros. Acho que talvez ela tenha uma boa assessoria também, né? Boas pessoas negras ali, roteiristas negros, ajudando ela a escrever ou escrevendo esses personagens. Que todas as novelas dela, não todas, né? Mas tanto Cara e Coragem quanto Volta por Cima, ambas tiveram personagens negros escritos de uma forma muito interessante, assim, que não precisavam ficar nesse lugar de humilhação o tempo todo. Tinham problemas reais, que estavam ali vivendo a vida deles, tinham problemas, tinham tramas, mas que não estavam, não iam para esse lugar. Gosto muito dessa parte dela, assim, acho que ela constrói muito bem personagens. Sim. E a parte da Sharon, que eu não gostava, é que eu acho que, primeiro, que destoava um pouco do resto da novela. E segundo, que eu acho que tentaram colocar ali um realismo literário, sabe? Do Casmurro, o Primo Basílio, eu acho também ali, que era. Ela tinha. Não era um caso que ela tinha, mas dava a entender que ela tinha um caso com o português lá, que eu sempre esqueço o nome dele, mas ele era um biólogo que veio com a Leopoldina. E aí. Ai, eu não sei. Eu ia falar que era o personagem do Caco Ciocle, mas não é, Não, eu não é o acho. Caco Ciocler. Porque ele era médico e depois ele ia ajudar a personagem da Vanessa Germani meio É, que se curar da loucura, e aí ela descobre que ela é a mãe do Joaquim. Eu não sei que personagem é esse, que ator não, que fez. é o português, é um ator português. Como que é o nome dele? Você sabe quem que ele é famoso. E fez como uma onda, ele fez como uma onda. Ah, o Ricardo Pereira? Exatamente, Ele fez exatamente. essa novela? Ele Ele estava fez, na novela? sim, ele era um biólogo, se não me engano era Gente, ele, eu posso estar eu falando, não estar lembro. confundindo os atores. Ele era um biólogo, ele veio na comitiva da Leopoldina, quando ela veio para o Brasil, se não me engano era isso. Ou antes, eu não lembro muito bem. E com a esposa dele, que também era bióloga. Aí eles estão no meio da mata, fazendo um negócio de biologia lá, que ele estava catalogando as espécies brasileiras e tal, e ela morre. E ele, se não me engano, ele perde um olho. E depois ele é salvo também pelos indígenas e tal, blá, blá. E daí ele volta para a civilização, para o Rio de Janeiro. E tem um caso com. Meio que fica na casa ali com o marido da Diara, que é o Jonas Bloch. E ele fica ali, meio que aí ela fica grávida, daí dá a entender. O Jonas Bloch não sabe se é o filho, fica meio paranoico se o filho é dele, se o filho é do cara. Aí tem a irmã lá, que é a Julia Lemert, que fica meio que apaixonada por esse biólogo. Aí meio que fica plantando dúvidas na cabeça do irmão também. Ah, será que o filho não é dele e tal? Muito, muito obscuro, sabe? Até eu lembro o núcleo.
tinha uma luz escura na casa, a casa era toda escura. Era meio que ali todos dentro ali da casa, as coisas só se desenvolviam dentro da casa e tudo. Achava muito realismo literário ali, Dom Casmurro, o Primo Basílio, sabe? Uma coisa assim que não cabia nesse núcleo com uma protagonista negra, eu acho. Se fosse talvez uma branca, tudo bem. Mas aí você já, como a gente falou, já vai naquele lugar da humilhação da personagem negra, né? Você só tem uma personagem grande negra na novela, e essa personagem negra é acusada de trair o marido, mesmo não tendo traído, entendeu? Fica aquela coisa, sempre cai nesse lugar. Então, tinha Eu isso. não lembrava desse detalhe aí. É que eu só assisti, que nem eu falei, eu só assisti uma vez e eu vi naquela reprise da pandemia. Então não sei se eu meio que esqueci dessa parte, sei lá, não me lembro muito. Tinha, eu acho que talvez essa tenha sido a parte que eles tiveram, que eles cortaram na reprise, pode ser. Não Porque sei. realmente era um núcleo bem deslocado de todo o resto da novela, bem deslocado mesmo. Não fazia muita parte, ele só se encaixava através da Diara, pela do Moraes e tal, ali, por ali. Então talvez seja isso, talvez eles tenham cortado essa parte. Que mais? Dos piratas a gente falou já, gostava muito. E eu Vira Matamouro, falamos. Que mais? Que outros. A parte que você falou do Caco Ciocler também, com a Vanessa Gerbelli, né? É que ele ajuda ela. Eu acho que ela era tida como louca, né? Acho que ela morava num convento, alguma coisa desse tipo. Sim. E aí ele ajuda ela a se recuperar, tipo, ajuda ela a se tratar, ela vai recuperando a memória, ela lembra que ela tem um filho, o filho dela é o personagem do Chai Suede. Eu acho que essa é a grande revelação, porque desde o começo, eu acho que desde bem no começo mesmo da novela, essa personagem aparece e ela é muito afastada de tudo, né? A gente não entende qual que é a ligação dela. Isso foi, nossa, eu achei genial a hora que eu falei, meu Deus. E a gente vai aos poucos, vai entendendo tal, que ela trabalha, era lá no palácio, lá em Portugal, ela trabalhou e tal. E aos poucos ela ia lembrando e ia dando pequenas diquinhas pro público. E aí, quando a gente junta tudo, a gente fala, putz, o cara é o irmão do Dom Pedro e tal. Achei um clímax muito interessante na novela. Muito legal. Muito bem escrito, bem desenvolvido, bem conectado com a ficção, bem conectado com a vida real ali, porque parece que realmente Dom Pedro, eu fui dar uma pesquisada na época, e Dom Pedro realmente teve essa amante nessa época, mas a Carlota cortou logo, já mandou ela para um convento mesmo. Então, eu acho muito interessante esse trabalho que os autores fizeram de pegar pequenos rumorzinhos históricos e inserir na trama e fazer uma grande novela. Isso é um mérito muito bom e muito importante para eles, eu acho. Muito interessante. E eu anotei aqui, eu acho que nem essa parte da ficção, né, que vai sempre caindo nesse fictícia novela, que eu acho que a psicanálise nem existia nessa época, né? E o cara analisando ela, É ajudando. verdade. Freud nem sonhava em nascer e o cara já tava analisando ela. Muito bom. E aí, eu anotei aqui que foi muito interessante porque a maioria dos atores, eu comentei isso com a Letícia Colin, eu comentei isso com a Viviane Pasmanter, mas eu acho que quase todos, a Ingrid Guimarães também, os atores se transformaram mesmo naqueles personagens, né? Quando eu penso em Novo Mundo, eu não penso, é um ator, esse ator. Eu penso o quanto Eu foi acho que foi personagem mesmo.
Eu acho que foi um trabalho, além da caracterização, acho que foi uma dedicação, um mergulho muito profundo do ator ao personagem, né. Acho que entra muito aquilo que a gente sempre fala de não imaginar outro ator fazendo determinado personagem, né, sempre tem dessas, né. E a gente teve tantos atores já fazendo o Dom Pedro, por exemplo. Eu lembro muito Quinto dos Infernos, que era quando eu era criança, era escandalosa a minissérie e tal, que era o ai, O Mar o Marcos Marcos Pasquim. Pasquim, de Dom Pedro I. E por muito tempo ficou aquilo, né? O Dom Pedro I é o Marcos Pasquim e tal. É, eu estava falando dessa coisa da Carlota, que eles queriam a Marieta Severo para reviver, né. A Julia Gunn também foi cotada, mas por problema de saúde acabou não ficando. E eu estava pesquisando, e uma atriz que foi cotada, estava para fazer a Domitila na época, era a Bianca Bin, mas ela foi remanejada para fazer o Outro Lado do Paraíso, né. Eu não vi o Outro Lado do Paraíso na época, porque estava na faculdade. Uhum. Mas não seria a Agatha Moreira a primeiro momento, né, ela acabou ficando com o papel depois que a Bianca Bin foi viver a protagonista na novela do Valcir Carrasco, né. Então, às vezes, é meio doido você pensar em quem era para ter sido e não foi, porque, né, depois que a gente já viu, determinado ator interpretando, a gente fala: "Nossa, né, que coisa", né, fica meio tipo: "Nossa, nada a ver", mas E às enfim, vezes né. nem seria tão. Não seria a novela que foi, né? Se fosse Sim, qualquer outro ator, nem que seja o mínimo papel ali, talvez não daria tanto certo quanto deu. E Novo Mundo deu muito certo, deu muito certo. Eu acho uma novela incrível, incrível. É, não sei, eu não lembro na época, nem depois, como que foi a repercussão entre os historiadores, mas eu sei que entre eu e minhas eu também amigas, não lembro. como que fala, no censo, eu e minhas amigas entusiastas de história, todas as doramas. Foi 100% de audiência. Eu acho que eles conseguiram fazer um trabalho interessante entre mesclar fatos reais e não reais e como tudo foi contado. E eu acho que também o elenco ajudou, né, acho que foi um casamento interessante entre tudo que foi proposto e o que de fato aconteceu, né. Exatamente. E eu acho que o mais interessante foi eles terem trazido esse fato histórico, porque foi um começo de Brasil ali, né? E trazer justamente essa ideia de Brasil, uma construção de Brasil e tal, que a gente, que a Globo, eu acho que ela fez muito durante todos esses anos que ela está no ar, com as minisséries que a gente já falou antes, né? Que eu acho que essa é uma das primeiras novelas que tenta e talvez consiga trazer para a novela, para o folhetim novela, essa coisa de construção do Brasil, de que a muralha, as sete casas, sete mulheres fizeram justamente pro ano lá de 500 anos do Brasil. E essa novela nem tem nada a ver com comemoração nenhuma, mas conseguiu trazer isso. Eu acho muito interessante. E eu, pensando em novela, que é um formato maior do que uma minissérie, realmente foi uma experiência bem-sucedida, porque minissérie geralmente tem 40, 50, no máximo 60 capítulos. Acho que a Muralha deve ter isso, uns 60 É capítulos. isso. Então, eu acho que pensando numa novela que a gente citou aqui tem 160, né? Eu acho que eles conseguiram até que distribuir bem ali e fazer de uma forma que ficasse interessante. Exatamente. É... Eu acho que roubaram tanto a cena, Dom Pedro, Domitila, Leopoldina e talvez até Bonifácio, que a gente nem falou tanto do Joaquim e da Ana, que são os principais até agora. Eu acho assim, ficou interessante o casal ali, eu gosto dos atores e tudo mais. Só que, de certa forma, eles ficaram um tempo juntos, aí depois meio que tem aquelas armações da Elvira um pouco ali, o Thomas para tentar separar, e teve aquele período que ele ficou sumido, que ele ficou morando lá com os índios, né? O Joaquim. E aí teve aquela parte que ela só ficava trancada em casa. Então, assim, aqui assim, a história deles, como é que eu posso dizer?
Ah, sei lá, tinha mais coisa assim. Tinha mais coisa que acho que até interferia direto ou indiretamente naquelas questões ali de príncipe, princesa, aquela coisa toda. Então, acho que ficava em segundo plano e ao mesmo tempo não ficava. Ai, não sei se eu tô conseguindo explicar Não, eu direito. entendi, é exatamente isso, porque É um pouco disso aí. a Ana e o Joaquim estavam sempre aparecendo, mas nem sempre a história deles era a história principal. É, porque eles meio que ela era preceptora que fala da Isso, princesa, preceptora. e ele foi trabalhar ali, tipo, ele ficou bastante no lugar, o Joaquim ocupa bastante o lugar que antes era do Chalaça, que era o personagem do Rômulo Estrela, entendeu? Aí depois ele fica, é tipo o quê? Guarda real, amigo, sei lá o que é lá, não sei. Mas Não ele sei fica o título muito no, também. ele fica muito no lugar que era o lugar ali do Chalaça, né? Sim, mas realmente é interessante porque eles estão sempre ali. Eu falo que o Joaquim é o Forrest Gump, né, da novela, que ele fez todas aquelas coisas históricas, teve em todos os lugares e era o protagonista e tudo mais. Teve todas essas aventuras, acho que ele foi pirata até um tempo, não me lembro, mas eu acho que sim. E aí, mas a trama principal realmente não era deles, né? Eles eram os personagens principais, apareciam bem, mas principalmente a Ana, eu acho que não era deles ali a trama principal. E eu gostei muito daquele final o Caça ao Tesouro. Não sei se você lembra. Que o final da Ana foi justamente isso. Tinha a ver com os piratas e tal. E ela descobre que o pai dela era um pirata. Ou era. Ah, eu lembro. Isso tem muito a ver com aquela moça lá que era tipo governanta, babá, que ela se vestia É, parecendo, não sei lá o que. que era chinesa. Que ela era do grupo dos piratas lá. Sim, exatamente. E aí ela descobre, eu gostava, não sei, eu achei que fechou a novela com um belo laço, sabe? Laço de fita. Ficou muito interessante. Ali, porque o começo é isso, o começo da novela é capa espada, e aí a gente vem para o Brasil, tem todas essas tramas políticas e tal, às vezes tem uma arma ou uma luta de espada no meio, mas não é o foco da novela. O foco da novela, a trama principal, como a gente viu, é a trama política, né, da independência. E aí no final, no finalmente, assim, eles retomam essa coisa do cabo espada, de pirata e tal, e aventura, para finalizar a novela, que eu achei que deu muito certo, deu muito certo. E eu gostei, eu gostei. Eu lembro que tinha muita gente que reclamou e tal, ai, nada a ver e tal, mas eu gostei muito. Aquela cena dela descobrindo o pai dela e tal. Achei totalmente Piratas do Caribe e eu, como fã de Piratas do Caribe, sempre gostei. Johnny Depp não vai estragar isso pra mim. Nada do que ele fizer vai destruir Piratas do Caribe pra mim. Eu achei muito bom, achei e assim, a produção, né, foi muito, muito, muito bonita. Conseguiu capturar bem. Eu acho que a gente estava numa época que estava ali entre o CGI e a CGI o cenário real, sabe? Então eu acho que era um balanço bem certinho, que não ficava tão artificial. Você conseguia entrar na trama e acreditar naquilo. Tava bem Agora ali no limite, sabe? É que assim, eu assisto filme às vezes com a minha irmã e eu não tenho muito olho, porque às vezes ela fala, ai, olha que CGI mal feito. Eu não tenho, meu olho não é tão assim, perceptível para captar CGI, o que tá bem feito e o que não tá. Tanto que o ano passado eu estava assistindo os filmes da Marvel e para mim as roupas era tudo computador e não. Dentro do Disney Plus tem aqueles. Tá vendo? Você vê o nível. Dentro do Disney Plus tem documentários a respeito das produções e não, eram roupas realmente feitas, eles vestiam aquelas roupas. Alguns era CGI, outros não. E aí, o filme do Quarteto Fantástico desse ano, eu ainda não vi, mas eu sei que
eles usam bastante efeito prático. Eu não sei muito essas diferenças de CGI, de efeito prático, dessas coisas, mas você falou, e aí tem algumas produções que tá voltando com esse tal desse efeito prático aí, que eu não sei se é um pouco mais perto do real, uma coisa realista. mais soft, não é um computador fazendo, sei lá, menina, não sei. É que eu acho que depois de um tempo, a Globo começou a ir muito, né, CGI, tudo, tipo, até o céu, ela começou a usar CGI. E essa novela, por ela ter tanto coisa, né, eu tava vendo que eles construíram um navio dentro da Globo. Aquele navio que a Leopoldina vai, depois eu acho que também depois é usado pros piratas e tal. Cara, eles construíram um navio dentro da Globo. Então, assim, sabe, o trabalho é o que a gente, às vezes a gente comenta aqui, que parece que as novelas não têm mais o cuidado. E eu acho que essa época, a gente falou de A Força do Querer, e aí a gente tem Novo Mundo, tem Rockstar. Eu acho que essa época foi uma das últimas épocas ali que a gente teve um cuidado em fazer novelas bem feitas. Não era tão o que é hoje, que é muito dentro do estúdio que a gente tende, é caro gravar em locação, etc e tal. Mas hoje é tudo muito no estúdio e até coisas que talvez eu entendo que seja caro gravar fora, mas podia fazer uma gravação fora e aí eles preferem no estúdio. Vamos ver se com Três Graças, porque teve cenas que foram gravadas acho que no Terminal Bandeira, aqui em São Foi. Paulo. Então, vai, pelo menos o ônibus ali, você vai olhar e falar, ai, nossa, o ônibus, a rua, você só quer, não é estúdio, né? Porque hoje tá muito estúdio, né? Vale tudo mesmo, aquele fundo da TCA é o mesmo fundo da casa do Marco Aurélio, é tudo aquele painel de LED lá, só muda o lugar, sabe? Então, Eu acho que até já comentei isso. Eu acho que o estúdio, esse novo estúdio que eles fizeram, que estreou ali com Amor de Mãe, foi a bênção e a maldição da Globo, porque facilitou a produção e tal, tudo bem, barateou, mas ao mesmo tempo a gente vê que não, como eu falei, esse cuidado não. A eu gente não tem o vi. estúdio, vamos fazer tudo no estúdio, e aí todas as novelas parecem iguais. As novelas não têm a identidade mais. Eu ainda não vi Guerreiros do Sol, mas Guerreiro do Sol eles viajaram para gravar nos locais lá, né? E quem assistiu diz que a fotografia, a produção, que é tudo muito interessante, que é um tipo de novela que a Globo deveria fazer mais na TV aberta, mas não está fazendo muito nos últimos tempos. Então, até isso de viajar para o local para gravar, a gente não vê muito mais a galera fazendo isso, né? E a gente, como público, a gente percebe. Pode ser pode ser o emulado perfeito. Ai, vou emular. A gente percebe quando não tem esse cuidado. Por exemplo, uma novela que tem esse cuidado é a temporada de Malhação da Viva a Diferença. A gente assistia, a gente fala, putz, é a Vila Mariana. É o metrô da Vila Mariana. Porque teve esse cuidado. Só que aí você vai usar, já a gente construiu o metrô da Vila Mariana, e aí a gente vai usar para todos os metrôs. E aí você fala, não, porque aquele metrô é da Vila Mariana. Não tem como você pegar esse metrô e falar que é da Vila Madalena. Porque o metrô da Vila Madalena, quem tá lá todo dia, sabe que é totalmente diferente. Quem Começando pelas cores. Quem anda de metrô conhece o que é da linha vermelha, o que é da azul, o que é da amarela. Por exemplo, aqui em São Paulo, a linha amarela é uma linha mais moderna, assim, quando você olha para as outras linhas, né? Até porque a linha amarela é uma linha que é privatizada, né? Então, só por aí você já vê a diferença. Então, eu acho que Então, pode continuar. então tem aquela coisa de tipo, que nem você falou, eles constroem um metrô e querem usar aquela ponte de Amor de Mãe. Foi usada, assim, a gente está citando o Novo Mundo e depois eu citei Liberdade, Liberdade, alguns cenários de Liberdade foram reutilizados em Novo Mundo, mas aí, como eu não assisti, eu não sei dizer, é de tal. Só que, por exemplo, a ponte lá de Amor de Mãe, menina, aparece todas as novelas, assim, e o pessoal fica, nossa, nem disfarça, mas se você for parar pra pensar e você ver novelas mais antigas, o mesmo apartamento, a mesma casa apareceu em 2, 3, 4, 5 novelas, mas era uma coisa talvez assim, mais espaçada, mais
Você sabia que era, mas era uma coisa. Tinha um cuidado para não repetir toda hora em todas as novelas. Talvez esse cuidado que nós estamos citando que está faltando vai muito por esse caminho. É uma caracterização, eu acho, também que falta, né? Você Sim, pegar o estúdio, aquele viaduto inacabado lá, que é esse daí que você tá falando de Amor de Mãe, e colocar do mesmo jeito todos. Por exemplo, Volta por Cima usou esse viaduto. Você diz que é igual ao Amor de Mãe? Não, porque teve uma caracterização diferente, teve uma cena diferente, uma coisa totalmente diferente. Então tem isso, sabe? É um cuidado que a gente vê que algumas novelas têm, talvez por ter um autor ou um diretor um pouco mais atento a isso, e algumas novelas não. Outras novelas vai como dá e tal, tanto faz, e é isso aí. E eu acho que isso que falta. Eu sinto que em 2019, ali antes da pandemia, foi ou pontualmente tem algumas novelas que tem mais isso, outras não, e sim. é chato acompanhar. Acho que foi tudo. Acho que eu falei tudo que eu queria falar de Novo Mundo. Você citou o Chalaça, que eu nem lembrava que o Romulo já estava nessa novela. Ele era o melhor amigo do Dom Pedro. Aí depois acho que a Domitila. Ai, alguma coisa lá, ela arma, Sim, não sei ela o que, pra ficar arma mais. com Tem ele. alguma coisa, e aí ela meio que fala que o Chalaça traiu o Dom Pedro, e aí não sei o que acontece com ele, eu não lembro se ele vai embora, eu não lembro o que acontece. Aí meio que o Joaquim fica no lugar dele, né? Se não me engano, eu acho que ele vai com os piratas. Meio que É, eu não a lembro. solução da Eu novela não... era isso, né? O personagem vai ou pra tribo dos índios lá ou pros piratas. Era meio que isso. A gente É, gostava do mesmo então. jeito. Então, eu acho que é isso, assim, o que eu lembro. Eu só não Sim, eu lembro o lembro que de meio fato disso. aconteceu com ele. Eu não lembro realmente o que era que tinha acontecido, mas eu lembro que era isso mesmo. Ela arma pra ele ir embora. E eu acho que é isso que faltou nos tempos do Imperador também, que foi. Não sei, eu acho que faltou o capa-espada, faltou a ação, a aventura. Eu lembro que tinha algumas coisas com os personagens negros lá, que tentavam libertar outros personagens, mas não era, né? Não era uma coisa tão. Ah, eu acho É. que faltou personagens mais interessantes, mais carismáticos, não que não tivesse, talvez até tenha, não sei. Mas eu não sei, eu acho que faltou isso. E talvez é o que você falou, talvez a história talvez fosse interessante, mas não tinha o mesmo nível de interessância que teve Novo Mundo. Não sei E se. eu não lembro muito bem sobre o que era a trama central, assim, de Nos Tempos do Imperador, porque, como a gente comentou, a trama Nem eu. central de Novo Mundo era a independência, né? A trama tinha a história do Joaquim e da Ana lá, que eles queriam ficar juntos, estavam separados, queriam se... Será que. Mas Eu era não sei, isso. Mas eu não nos sei, tempos eu não lembro. porque essa questão do Dom Pedro II ainda não tem nada a ver com a Lei Áurea, né? Ou não, tá longe ainda, né? Eu acho que No, nessa no, época tava longe. Eu acho que a época que eles queriam retratar tava longe ainda. Não lembro. então não sei o que que é na história dele, não, porque na minha cabeça eu pensei nisso, mas não sei se é, acho que não. Será que era? Não sei também, eu tenho que dar uma olhada, mas eu não lembro. Mas tanto que a gente nem sabe, né? Não foi uma coisa tão marcante que a gente não sabe. É tão interessante que a gente nem tá lembrando de tão interessante que é. Sim, porque tinha a luta dos personagens negros, mas eu lembro que esse personagem principal, que é o ator que fez 3%, ele era envolvido nisso e tal. Tinha uma parte tipo de comunidades negras no Rio de Janeiro, se não me engano. Mas eu não lembro o que tinha a ver com o Dom Pedro, o que ele tinha a ver com isso. Não lembro mesmo. Ah, Mas, eu não sei. Aqui resumindo, fala que é muito focado no segundo reinado. Eu não sei muito o que acontecia. então acho que não, porque
Novo Mundo é interessante porque ela se passa em alguns meses, na verdade. Assim, Sim. né, alguns anos, a preparação, eu acho que tem tipo um prólogozinho e tal, de alguns capítulos. Em alguns anos. E depois, até o final da novela, são alguns meses, que são apenas os meses das ocorrências da independência, dos acontecimentos que vão gerando a independência. Mas não lembro no Tempo do Imperador se é por um ano só que acontece, ou se é mais. É porque nos tempos do Imperador fica muito focado nessa questão do Dom Pedro II. Aí tinha o personagem do Alexandre Nero, que sei lá se ele queria tentar carreira, coisa de política, algo do tipo. E aí tem muita essa luta dos negros. Aí tem as irmãs, que era a Daphne Bozasky, que era a Dolores, e a outra atriz que eu esqueci o nome, que Gabriela. acho que o personagem dela se chamava Pilar, que ela queria ser médica. E aí o personagem do Alexandre Nero queria casar com a moça que queria ser médica. E aí, como ela foge, acaba sobrando pra personagem da Daphne Bozasky, coitada, casar com o personagem. E aí depois também tinha uns outros dois lá que, tipo, eles tipo tinham pedaços de terra, alguma coisa, e o filho deles meio que trabalhava pro personagem do Alexandre Nero e depois começa a gostar da personagem da Daphne Bozasky, coisa assim, sabe? Então eu ficava muito nisso e lá no castelo, que aí tinha a Letícia Sabatella, tinha a Mariana Ximenes, ficava muito nisso, sabe? Eu lembro que tinha. O pouco que eu lembro. Esse núcleo era na Bahia, né? Se não me Sim. engano. Pode ser isso também, que eram núcleos muito separados, mas também o Novo Mundo tinha essa coisa também de núcleo separado. Não sei. Não sei o que aconteceu. Mas eu acredito que seja isso, que os personagens não eram tão carismáticos quanto os de Novo Mundo, que eram. A gente lembrou tantos personagens, né? E todos carismáticos, Eu acho que a todos a gente gente lembrou quase. gostou, Eu acho que a gente lembrou de quase todo mundo quase da todos. novela. Acho que um ou outro que a gente deve estar esquecendo. Quase todos, e todos boas histórias, todos. Ai, deu vontade até de rever. De tão boa que é a novela. Se você não assistiu, se você tá com o pé atrás, fala, ai, Novo Mundo, ai, não, eu ouço tanto falar mal desses autores dessas novelas. Novo Mundo foi realmente uma obra-prima deles. Se não me engano, eles também escreveram Elas por Elas. Eu assisti o remake, né? Não gostei. Eu não. Ai, eu vi poucos capítulos e ai, não quis. Eu acho que desses autores, talvez Novo Mundo seja a novela mais interessante. Sim, talvez seja a melhor novela deles, como eu disse, uma obra-prima mesmo, e obra única pelo jeito. E vale a pena assistir. Quem não assistiu, vale muito a pena. Você vai rir, vai se emocionar, vai chorar, vai torcer pela Leopoldina. Ai, E é uma novela que não é tão longa. Para quem não exatamente. gosta de novelas muito longas, né? Eu tá buscando uma coisa rápida. Eu gosto das novelas dessa época porque elas realmente não são até 180 capítulos no máximo, eu acho. A maioria. Porque agora a Globo tá querendo esticar. Em pleno 2025, a Globo quer novelas com 200 capítulos. Daqui a pouco a gente tá voltando pro padrão 220 das novelas das 8 nos anos 2000. Meu Nossa, Deus do espero céu. que não. 230, né? 40. 232 é caras e bocas, Caras e bocas. 243 é barriga de aluguel. Meu Deus. Menina, é muito capítulo. Eu tenho vontade de assistir, mas eu ainda vou deixando porque é muito capítulo. Nossa Senhora. Sim, eu tenho vontade de assistir Barriga também, mas, nossa, vai ser uma das últimas novelas que eu vou ver na vida. Eu não sei se uma das últimas que eu vou ver na vida, mas ainda vai levar um tempo para me poder assistir. 240 é muito. Eu acho que foi tudo de Novo Mundo, falamos. Mais alguma coisa a acrescentar, Nath? Não, acho que é isso. Acho que a gente conseguiu falar tudo, conseguiu lembrar de bastante coisa, e é isso. Uma boa novela. Para quem ainda não viu, não conhece, quer dizer, acho difícil. Talvez nunca. Pode ter ouvido falar, mas nunca assistiu. Mas para quem não conhece, vale a pena dar uma chance. A quem já viu e tem vontade de rever, reveja. Não sei se as pessoas têm muita vontade de rever trama histórica, não sei. Mas é É isso. verdade.
trama histórica realmente não ligo muito pra rever. E nem de época, assim, também não ligo muito pra rever. Mas Novo Mundo, a gente falando, deu vontade, sim. Pra quem, assim, ai, é uma trama histórica, não vou gostar, eu gosto de novela mesmo. Eu só gosto de novela de época. Gente, é uma novela de época, é uma boa novela. Esse que é o negócio, é uma boa novela. Sim, tem uma boa novela, tem um bom elenco, boas Nossa, atuações. ótimo elenco. E é isso, vale muito a pena mesmo. Não tem muitos personagens mais velhos, né? Pensando agora aqui. É muito focado em personagens jovens, mas eu acho É, que o faz único sentido. personagem mais velho que eu lembro é o personagem do Jonas Bloch, que ele já tinha uma idade Exato. avançada ali. Acho que é o único que eu lembro. Mas eu acho que até que faz sentido ali pela trama da época, né? Sim. E é isso, gente. Assistam, porque vale muito a pena. É uma boa novela mesmo. É isso, gente. Nath, mais alguma coisa a acrescentar? Não, da minha parte é isso. Então, pessoal, sigam a gente no capítulo anterior, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Estamos sempre postando novas coisas. Todo mês tem sobre uma novela diferente. E agora vamos começar a fazer, começamos já, né, o mês passado, as lives aqui no YouTube também, porque Instagram não tá deixando a gente mais fazer lives. Então vamos migrar para cá. Então, se você assistiu esse vídeo, você já sabe que temos live toda segunda-feira, última segunda-feira do mês, aqui no YouTube, à noite, provavelmente umas 8h30. É isso aí. Falando sobre mundinho noveleiro. Algumas coisas talvez a gente tenha esquecido de comentar aqui no vídeo, mas normalmente o que tem acontecido aí pelo mês nas novelas. Sigam a gente no Instagram, Maria Raquel FS _. O meu é @nath.natv e também siga no capítulo anterior. É isso aí, valeu, gente. Comentem aí se a gente esqueceu alguma coisa de comentar alguma coisa. Se vocês assistiram essa novela, se vocês gostaram de Novo Mundo, se vocês odiaram o Novo Mundo, se vocês não gostam dos autores dessa novela, se vocês gostam, enfim. Comentem, compartilhem, deem like, mandem para quem gosta de novela. Enfim, ajudem a gente aí a crescer. E é isso. Até a Isso aí. próxima! Até.